Ar-Rahman, mais afetuoso, e Ar-Rahim, mais misericordioso. Os dois primeiros nomes divinos semelhantes são Ar-Rahman, que significa o mais afetuoso, e Ar-Rahim, que significa o mais misericordioso. O mais afetuoso significa o ser cuja misericórdia abrange tudo. Isso obviamente só convém a Alá, o Exaltado. A afeição de Alá, o Exaltado, está mais relacionada à bem-aventurança do além, e portanto, reservada aos crentes. Alá, o Exaltado, é o mais misericordioso de acordo com seu status infinito. Este atributo significa que Alá, o Exaltado, concede inúmeros favores à criação e é sempre extremamente gentil com eles. Sua misericórdia é inclusiva e abrange os merecedores e os não merecedores. Inclui a concessão de necessidades básicas e presentes especiais à criação. Sua misericórdia beneficia a criação, enquanto ele não ganha nenhum benefício por ser misericordioso com a criação. Isso indica a perfeição de sua natureza misericordiosa. Um muçulmano deve lembrar que, como Alá, o Exaltado, é o mais misericordioso, cada dificuldade que eles encontram tem misericórdias ocultas dentro dela. Por exemplo, o remédio amargo dado por um médico não parece muito misericordioso, mas, através da permissão de Alá, o Exaltado, pode se tornar uma fonte de cura para uma pessoa doente. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. Essa mesma característica foi atribuída a outros, como o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 9 em Taubá, versículo 128. Certamente chegou a voces mensageiro dentre voces. O que voces sofreme doloroso para ele. Ele está preocupado com voces, isto é, com sua orientação, e com os crentes é gentil e misericordioso. Quando usado em referência à criação, misericordioso significa de coração mole e compassivo. Um muçulmano deve adotar essas qualidades, olhando para a criação através do olho da misericórdia e tratando-os com misericórdia e compaixão, sejam eles obedientes ou pecadores. Muitos hadiths, como o encontrado em Sahih Muslim, número 6030, indicam que aquele que não mostra misericórdia aos outros não receberá misericórdia de Alá, o Exaltado. Portanto, é vital que os muçulmanos mostrem misericórdia a todos por meio de suas ações, como ajuda financeira e física, e por meio de suas palavras, como suplicar por eles. O islamismo de fato recompensa um muçulmano que mostra misericórdia a todos os seres vivos, como animais. Isso foi confirmado em um hadith, encontrado em Sunan Abu Daud, número 2550. Os muçulmanos devem se esforçar para adotar uma natureza misericordiosa, para que empreguem misericórdia em todos os seus assuntos. Ser gentil dessa maneira é amado por Alá, o Exaltado. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2701. Al-Malik, o Rei. O próximo nome divino é Al-Malik, que significa Rei. Isso significa que Alá, o Exaltado, é aquele que possui toda a soberania que é livre de todos os defeitos. É uma soberania que não tem começo nem fim, nem redução, nem limite. Alá, o Exaltado, tem controle completo e total sobre a criação por meio da gestão e julgamento, sem quaisquer limitações, parceiros ou ajudantes. O rei não pode ser impedido ou impedido de executar sua vontade. O rei não tem necessidade de nenhuma criação, enquanto toda a criação precisa dele. Ao aceitar Alá, o Exaltado, como o único rei, um muçulmano indiretamente aceita sua servidão a ele. Portanto, eles devem cumprir todos os seus comandos e evitar todas as suas proibições. Um verdadeiro servo nunca questiona as sábias decisões do rei e, em vez disso, se submete com total confiança às suas escolhas, sabendo que o sábio rei apenas decreta o melhor para seu servo. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você.
E tal vez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Quando um muçulmano reconhece Alá, o Exaltado, como o Rei, ele não se voltará para outro quando buscar ajuda, e em vez disso, buscará apenas seu apoio por meio da obediência sincera a ele. Eles sempre se lembrarão de que se obedecerem ao Rei, ele os protegerá da criação. Mas se obedecerem à criação em vez de Alá, o Exaltado, a criação não será capaz de protegê-los da punição do único Rei. Isso é indicado em um hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sunan Abu Daud, número 2625. Ele declarou que não há obediência à criação, se isso levar à desobediência do Criador. Um muçulmano deve adotar essa característica de acordo com seu status, purificando seu rei espiritual interior, ou seja, o coração espiritual, agindo de acordo com o conhecimento encontrado no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso fará com que seus servos, ou seja, seus membros corporais, obedeçam seu coração espiritual em atos de retidão. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 4094, que se o coração espiritual for puro, o resto do corpo será puro, mas se o coração espiritual for corrupto, todo o corpo se tornará corrupto. Não se deve tornar um escravo de seus desejos malignos, e em vez disso, tornar-se um verdadeiro rei que controla seus desejos de acordo com os ensinamentos do Islã. Aquele que se desapega dessa maneira se tornará livre das coisas mundanas. Nesse desapego está a verdadeira realeza das pessoas. Quem aperfeiçoar isso, receberá um reino espiritual em ambos os mundos. O destino final daquele que cumpre os direitos do rei, ao aperfeiçoar a servidão, foi mencionado no Alcorão Sagrado. Eles receberão uma alta posição na presença do único Rei Onipotente. Capítulo 54, Al-Qamar, versículo 55. Heme un assento de honra perto de un soberano, perfeito en emeabilidade. Al-Qudus, o Sagrado. O próximo nome divino é Al-Qudus, que significa o Sagrado. Em relação a Alá, o Exaltado, significa aquele que é santificado e livre de todas as falhas e deficiências possíveis, e aquele que transcende todos os atributos da perfeição. Um muçulmano deve implorar a Alá, o Exaltado, para santificá-lo e purificá-lo de todos os seus pecados e conceder-lhe os atributos que ele ama. Um muçulmano deve, portanto, purificar ativamente seu corpo dos pecados. Purificar-se de seguir desejos malignos. Purificar sua riqueza, não buscando-a de fontes duvidosas ou ilegais. Purificar suas mentes da negligência da lei divina. Purificar sua intenção para que eles ajam apenas para o prazer de Alá, o Exaltado, mesmo em ações mundanas, pois estas são registradas como boas ações, por exemplo, prover para a família de uma maneira legal. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 4006. As-Salam, doador da paz. O próximo nome divino é As-Salam, que significa o doador da paz. Isso em relação a Alá, o Exaltado, pode significar aquele que concede paz à criação em ambos os mundos. Um muçulmano deve adotar essa característica primeiramente por meio de sua língua, espalhando a saudação islâmica de paz a todos os muçulmanos que conhece ou não. De acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2688, uma pessoa não entrará no paraíso até que acredite, e uma pessoa não acreditará verdadeiramente até que ame os outros por causa de Alá, o Exaltado. Esse amor pode ocorrer quando os muçulmanos espalham as saudações de paz uns aos outros. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Al-Mujam Al-Kabir, número 10.391, que As-Salam é um nome abençoado de Alá, o Exaltado, que ele colocou na terra.
Portanto, um muçulmano deve espalhar esse nome abençoado cumprimentando uns aos outros com paz. Essa propagação da paz deve se estender além da saudação islâmica e deve ser mostrada na fala de alguém ao longo do dia, independentemente de com quem esteja conversando. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, deixou claro em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4998, que uma pessoa não pode ser um verdadeiro muçulmano até que os outros não estejam seguros de sua fala. Finalmente, um muçulmano deve estender essa propagação da paz por meio de suas ações, não apenas palavras. O mesmo hadith citado anteriormente acrescenta que um verdadeiro muçulmano é aquele que não causa danos a outras pessoas injustamente. E um verdadeiro crente é aquele que estende essa paz às posses de outras pessoas também. Na verdade, o islamismo ensina os muçulmanos a estender essa paz a todas as criaturas, como os animais. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2550. Esta paz deve ser tanto externa como discutido anteriormente, e significado interno. Não se deve possuir qualquer inveja, malícia, má vontade ou defeito similar em relação aos outros. Isso encorajará uma pessoa a desenvolver um coração espiritual sólido. Capítulo 26, Ash-Shuara, versos 88-89. Odiáeme que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos. Mas somente aquele que viera a Alá como um coração sábio. Finalmente, aquele que deseja receber paz em ambos os mundos deve obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que o agradem. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. E capítulo 20, Taha, versículo 124. E quem se desviar da minha lembrança, certamente terá uma vida deprimida. Al-Mumin, os fiéis. O próximo nome divino é Al-Mumin, que significa o fiel. Este nome divino tem vários significados possíveis. Um é que o fiel é aquele que concede fé às pessoas. O fiel também é aquele que protege seus servos fiéis neste mundo e no próximo. Na verdade, toda a segurança em ambos os mundos é concedida apenas por Alá, o Exaltado, o Senhor dos mundos. Se um muçulmano deseja essa proteção, ele deve ser fiel à aliança de obediência que fez com Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Em troca, ele cumprirá sua promessa e os protegerá em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 40. Cumpra a minha aliança convosco que eu cumprirei a vossa aliança de mim. E capítulo 65 em Talaq, versículo 2. E quem teme a Deus, ele dará uma saída. Deve-se ser fiel a toda a criação, tratando-a gentilmente e cumprindo quaisquer promessas feitas a ela. Não se pode ser fiel a Alá, o Exaltado, enquanto se engana ou maltrata a criação. Como Alá, o Exaltado, ordenou o tratamento gentil das pessoas, cumprir esse dever faz parte de ser fiel a Alá, o Exaltado. Um muçulmano protege os outros de seus danos verbais e físicos. Este é de fato o sinal de um verdadeiro muçulmano e crente, de acordo com o hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4998. Um muçulmano encoraja os outros a ganhar a proteção de Alá, o Exaltado, por meio de sua obediência sincera, e os avisa contra desobedecê-lo. Al-Mu'aymin, o supervisor. O próximo nome divino é Al-Mu'aymin, que significa o supervisor. Isso pode significar que a visão divina de Alá, o Exaltado, abrange tudo, independentemente de seu tamanho ou localização. Além disso, Alá, o Exaltado, é uma testemunha das ações da criação. Ele observa suas ações físicas externas e intenções ocultas internas.
Nada pode escapar de sua visão divina. Um muçulmano deve, portanto, se esforçar em obediência a Alá, o Exaltado, para atingir o nível em que se torna constantemente vigilante da visão divina. Este nível foi referido como excelência da fé em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. Quando alguém está totalmente ciente da visão divina, isso o impede de pecar e o encoraja a realizar ações justas. Um muçulmano deve ser um supervisor de sua própria alma e constantemente levar a si mesmo em consideração para garantir que não se torne descuidado. Como a principal causa do pecado é a descuido. Aquele que se leva em consideração encontrará sua responsabilidade no dia do julgamento fácil. Quem não observa os outros assim cometerá pecado sem nem perceber. Um muçulmano também deve garantir que mantenha um olhar atento sobre todas as pessoas sob seus cuidados e aconselhá-las adequadamente, pois esta é uma responsabilidade dada a eles por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 2928. Al-Aziz, o Todo-Poderoso. O próximo nome divino é Al-Aziz, que significa o Todo-Poderoso. Alá, o Exaltado, é aquele que domina todas as coisas, que na realidade é o único que possui poder e força. Qualquer outra pessoa que possua força só o faz porque Alá, o Exaltado, a concedeu a ela. Não há átomo neste mundo ou no próximo que possa escapar do poder e autoridade de Alá, o Exaltado. Como todo o poder pertence a Alá, o Exaltado, um muçulmano deve, portanto, sempre se lembrar de que a força para realizar ações justas e se abster de pecados vem somente de Alá, o Exaltado. Isso removerá qualquer chance de orgulho se infiltrar em seus corações. Um átomo de que é o suficiente para levar uma pessoa para o inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 266. Quem deseja que sua fé se torne poderosa, deve obedecer ao Todo-Poderoso, Alá, o Exaltado. Somente então eles receberão uma fé forte que os ajudará a superar todas as dificuldades para que deixem este mundo, enquanto Alá, o Exaltado, está satisfeito com eles. A verdadeira obediência está apenas em seguir os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Isso inclui cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 31. Dice, oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Verdadeiramente conhecer Alá, o Exaltado, é todo-poderoso deve impedir um muçulmano de pecar. Como eles devem saber, não há como escapar do poder de Alá, o Exaltado. Além disso, quando um muçulmano grava este nome divino em seu coração, ele os impede de cometer opressão e prejudicar os outros. Eles se tornam totalmente cientes de que, mesmo que não haja uma pessoa poderosa o suficiente para buscar justiça deles, Alá, o Exaltado, certamente os levará a prestar contas e os punirá em ambos os mundos. Conforme confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6579, a opressão aos outros pode fazer com que o Todo-Poderoso, Alá, o Exaltado, os lance no inferno no dia do julgamento. Al-Jabbar, o compulsor. O próximo nome divino é Al-Jabbar, que significa o compelido. Pode significar aquele que exerce força incomparável para realizar uma tarefa. Isso pertence somente a Alá, o Exaltado, pois não há força, poder ou força exceto com Alá, o Exaltado. Quando um muçulmano realmente sabe que Alá, o Exaltado, é o compelido, ele não temerá nada na criação, pois a única vontade que entra em vigor é a vontade de Alá, o Exaltado. Além disso, este nome divino dá esperança aos muçulmanos, pois eles sabem que não importa quais dificuldades eles enfrentem, desde que permaneçam obedientes a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, ele lhes concederá sucesso de uma forma ou de outra.
Nenhuma força na criação será capaz de impedir isso. Capítulo 65 em Talak, versículo 2. E quem teme a Deus, LLH dará uma saída. Refletir sobre este nome divino também previne pecados. Como um muçulmano acredita firmemente, não importa quão seguros eles estejam da justiça das pessoas, nenhuma força será capaz de protegê-los da justiça do Compeller. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, obrigando-se a obedecer a Alá, o Exaltado, em todos os momentos, e superar seus desejos malignos, temerosos da força incomparável por trás da punição de Alá, o Exaltado. Nenhuma coisa má pode superar um servo obediente de Alá, o Exaltado, pois eles recebem força diretamente do Compeller. Capítulo 15 Al-Irra, versículo 42. Na verdade, meus servos nenhuma autoridade você terá sobre eles. Al-Mutakabir, o orgulhoso. O próximo nome divino é Al-Mutakabir, que significa o orgulhoso. O orgulho pertence somente a Alá, o Exaltado, devido à sua suprema e infinita majestade, grandeza, glória e magnificência, que são livres de quaisquer falhas ou defeitos. Nenhuma criação deve adotar orgulho, pois na realidade, eles não têm nada do que se orgulhar. Qualquer coisa boa que eles possuem, foi criada e concedida a eles por ninguém menos que Alá, o Exaltado. A inspiração, o conhecimento, a força e a oportunidade de realizar boas ações e se abster de pecados vem somente de Alá, o Exaltado. O orgulho deve ser evitado, pois qualquer um que possua até mesmo um átomo dele entrará no inferno. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 266. Como ser orgulhoso convém somente a Alá, o Exaltado, os muçulmanos devem, portanto, adotar a humildade. Essa humildade deve ser demonstrada cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e encarando o destino com paciência. Este é um aspecto vital da servidão a Alá, o Exaltado, que é a maior estação que um muçulmano pode alcançar. Quem quer que demonstre tal humildade por Alá, o Exaltado, será elevado em posição por ele. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6592. Deve-se demonstrar humildade sem fraqueza para com os outros por Alá, o Exaltado, e nunca acreditar que é melhor do que os outros, pois o resultado final de sua vida ou da vida dos outros é desconhecido. Um aspecto da humildade é aceitar a verdade e agir de acordo com ela, independentemente de quem ela venha. Al-Khaliq, o Criador, e Al-Bari, o Criador, e Al-Muzawwir, o Fashioner. Os seguintes nomes divinos podem ser agrupados. Alá, o Exaltado, é Al-Khaliq, que significa o Criador, Al-Bari, que significa o Criador, e Al-Muzawwir, que significa o Moldador. O Criador é aquele que traz algo à existência. Na realidade, não há Criador exceto Alá, o Exaltado, pois ele é o único que cria sem qualquer ajuda de outro. Por outro lado, um inventor só inventa coisas com a ajuda de Alá, o Exaltado. Capítulo 37, As-Safat, versículo 96. Enquanto Deus criou você tudo o que você faz. O Criador é aquele que organiza toda a criação e a prepara para receber as formas que ele escolheu para elas, o que está ligado ao próximo nome divino mencionado anteriormente, ou seja, o Moldador. O Criador faz as coisas se manifestarem. O Criador escolhe sua forma, aparência e tempo de criação. O Moldador molda a criação de acordo com sua vontade divina. Depois de entender esses nomes divinos, um muçulmano deve confiar em Alá, o Exaltado, em todas as situações. Se Alá, o Exaltado, criou e administra o universo inteiro, ele é mais do que capaz de resolver os problemas de uma pessoa. Além disso, esses nomes indicam que Alá, o Exaltado, é aquele que cria e escolhe todas as coisas. Portanto, um muçulmano não deve desafiar a escolha de Alá, o Exaltado, pois isso não leva a nada exceto a decepção.
Portanto, é melhor se submeter obedientemente e esperar pacientemente pelo alívio, sabendo que Alá, o Exaltado, apenas decreta o melhor para seus servos, mesmo que essa sabedoria não seja óbvia para eles. Como um muçulmano é míope, é melhor confiar no Criador, cuja sabedoria não tem limites. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Al-Ghafar, o Todo-Perdoador. O próximo nome divino é Al-Ghafar, que significa aquele que frequentemente perdoa. Alá, o Exaltado, oculta e cobre as faltas de seus servos arrependidos, sem puni-los ou culpá-los de forma alguma. Ele também oculta e perdoa os maus pensamentos ocultos e passageiros de uma pessoa sem expô-los ou puni-los. Se os pensamentos passageiros de uma pessoa fossem expostos a outras pessoas, elas, sem dúvida, os odiariam. Um muçulmano nunca deve perder a esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, pois isso leva à descrença. Capítulo 12 Yusuf, versículo 87. E não desespere do alívio de Alá. Na verdade, ninguém desespera do alívio de Alá, exceto os descrentes. Um muçulmano deve entender que o perdão de Alá, o Exaltado, é ilimitado, enquanto seus pecados sempre serão limitados. O limitado nunca pode superar o ilimitado. Mas é importante notar que isso se aplica àquele que se arrepende sinceramente, não à pessoa que continua pecando, acreditando que será perdoada. Isso é apenas um pensamento positivo, não uma esperança verdadeira no perdão de Alá, o Exaltado. O arrependimento sincero envolve sentir remorso, buscar o perdão de Alá, o Exaltado, e, se necessário, das pessoas, prometendo sinceramente se abster do mesmo pecado ou de um pecado semelhante novamente e compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Alá, o Exaltado, e as pessoas. Os muçulmanos devem agir com base neste abençoado nome divino, ignorando e perdoando os erros dos outros. É lógico entender que se alguém deseja o perdão de Alá, o Exaltado, deve aprender a perdoar os outros. Capítulo 24 An-Nua, versículo 22. E que eles perdoem e ignorem. Não gostarias que Alá te perdoas. E Alá é perdoador e misericordioso. Finalmente, assim como Alá, o Exaltado, oculta os maus pensamentos ocultos e passageiros de uma pessoa, um muçulmano deve, quando apropriado, ocultar as falhas dos outros. Isso resultará em Alá, o Exaltado, ocultando suas falhas. Isso foi aconselhado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6853. Al-Qayyar, o Dominador. O próximo nome divino é Al-Qayyar, que significa o Dominador. Em relação a Alá, o Exaltado, significa aquele que domina sobre todas as coisas externamente através de poder e autoridade infinitos, e internamente através de conhecimento e consciência infinitos. O muçulmano que entende a dominação externa e interna que Alá, o Exaltado, tem sobre sua criação, se absterá de todos os atos de desobediência. Eles não oprimiram os outros sabendo que não podem escapar da força dominante de Alá, o Exaltado, mesmo que escapem da força de pessoas mundanas, como a polícia. Um muçulmano deve agir neste nome divino dominando seus desejos maus e vãos interiores através da força fornecida por Alá, o Exaltado, que só é obtida através de sua obediência sincera. Isso envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Eles devem usar essa força para remover todas as coisas que os impedem de se conectar a Alá, o Exaltado. A raiz disso é aprender e agir no conhecimento islâmico. O conhecimento expõe as consequências negativas dos desejos vãos e maus. Isso os encorajará a abandoná-los. Capítulo 64 em Tagabun, versículo 16. E quem for protegido da mesquinharia da sua alma, esse será o bem-sucedido.
Aquele que domina todas as coisas é o único que pode fornecer a um muçulmano a força para superar todas as dificuldades que eles possam enfrentar em ambos os mundos. Ele é o único que pode fornecer a eles a força para realizar ações justas e se abster de pecados. Esses três elementos combinados são necessários para que um muçulmano obtenha sucesso eterno, e serão concedidos ao muçulmano que obedece sinceramente ao dominador, Alá, o Exaltado. Al-Wahhab, o doador. O próximo nome divino é Al-Wahhab, que significa o doador. Em relação a Alá, o Exaltado, significa aquele que é infinitamente generoso e concede favores e bênçãos sem recompensa ou causa externa. Ele dá generosamente sem ser solicitado. O muçulmano que entende esse nome divino sempre buscará recompensas e bênçãos de Alá, o Exaltado, pois sabe que o doador ama ser solicitado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3571. Mas é importante notar que aquele que busca recompensas do doador deve saber que elas não são obtidas por meio de sua desobediência. Quaisquer bênçãos mundanas obtidas por meio da desobediência de Alá, o Exaltado, só se tornarão um fardo para seu possuidor em ambos os mundos. Um muçulmano deve, em vez disso, se esforçar para obter bênçãos benéficas do doador cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Quando um muçulmano realmente entende que todas as bênçãos foram dadas pelo doador, ele mostrará verdadeira gratidão a ele. É quando alguém usa todas as bênçãos que possui de acordo com o prazer de Alá, o Exaltado. Isso leva a um aumento nas bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Lembrate de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei favor." Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, concedendo as bênçãos que recebeu aos outros para o prazer de Alá, o Exaltado. Aquele que dá aos outros receberá mais do que jamais poderia ter imaginado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 245. Que me emprestaria a Alá bom empréstimo para que ele o multiplique muitas vezes. E Alá quem retém me concede a abundância, e a ele sereis devolvidos. Embora seja impossível para alguém conceder suas bênçãos aos outros sem desejar algo em troca, mesmo que seja apenas o prazer de Alá, o Exaltado, pois este é um tipo de recompensa. No entanto, deve-se almejar o nível mais alto e conceder suas bênçãos aos outros pelo bem de Alá, o Exaltado, e evitar fazê-lo por razões mundanas, pois isso leva à perda em ambos os mundos. Isso foi alertado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 3154. Ar-Razak, o provedor. O próximo nome divino é Ar-Razak, que significa o provedor. Alá, o Exaltado, é o criador e distribuidor de provisão para toda a criação, da qual eles precisam para preservar suas constituições físicas e espirituais. De fato, de acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número PI 748, a provisão de toda a criação foi alocada mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Aquele que entende este nome divino confiará em Alá, o Exaltado, para prover para eles como ele planejou para eles antes de serem criados. Eles provarão esta confiança esforçando-se para ganhar provisão legal como ordenado por Alá, o Exaltado, enquanto se abstém de qualquer coisa que seja ilegal e duvidosa. É importante notar que, assim como as pessoas requerem provisão física na forma de comida e bebida, da mesma forma, a alma de um muçulmano também requer provisão. Esta provisão a fortalece e a leva à bem-aventurança eterna. Esta provisão é na forma de obediência sincera a Alá, o Exaltado, que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. A base de tudo isso é ganhar e agir com base no conhecimento islâmico. Portanto, os muçulmanos devem se esforçar para ganhar esta importante provisão da alma, bem como provisão para seu corpo físico.
Dois elementos devem ser lembrados a este respeito. Não exerça esforços ilegais e desnecessários para ganhar a provisão garantida. E não abuse ou desperdice a provisão que ganha. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, cumprindo seu dever ao prover seus dependentes de acordo com os ensinamentos do Islã. Isso inclui prover-lhes provisão física e espiritual por meio da educação. Um muçulmano também deve fazer o mesmo pelos necessitados, de acordo com sua capacidade, sem temer a pobreza para si mesmo. Eles devem se lembrar do hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4893, que aconselha que Alá, o Exaltado, suprirá as necessidades do muçulmano que cuida das necessidades dos outros. Al-Fatah, o abridor. O próximo nome divino é Al-Fatah, que significa o abridor. Pode significar que Alá, o Exaltado, é o único que abre os tesouros da misericórdia para a criação, especialmente em tempos de aflição. Aquele que entende este nome divino só buscará alívio de Alá, o Exaltado, sabendo que somente Ele pode conceder isso de seu tesouro infinito. A única maneira de obter isso é através da obediência sincera na forma de cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Capítulo 65 em Talaq, versículo 2. E quem teme a Deus, LLH dará uma saída. É simplesmente tolice desobedecer a Alá, o Altíssimo, e então esperar que ele forneça uma abertura em uma situação difícil. Um muçulmano deve agir neste nome divino, fornecendo facilidade e aberturas para aqueles que estão enfrentando dificuldades de acordo com os meios que possuem, como apoio emocional, físico e financeiro. Aquele que está ocupado em ajudar os outros em nome de Alá, o Exaltado, dessa maneira, receberá o apoio constante de Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6853. Al-Alim, o Onisciente. O próximo nome divino é Al-Alim, que significa o Todo-Conhecedor. Alá, o Exaltado, é todo-conhecedor, pois nada escapa ao seu conhecimento, seja nos céus ou na terra, seja visível ou não. O conhecimento de Alá, o Exaltado, não tem limite, não tem começo nem fim e é um significado inato, ninguém o deu a ele. Toda a criação que possui conhecimento, o recebeu de ninguém menos que Alá, o Exaltado. O conhecimento da criação é limitado e tem um começo. Alá, o Exaltado, está totalmente ciente dos seres externos e internos de alguém em todos os momentos. O muçulmano que entende esse nome divino se absterá de pecados tanto externos quanto internos, acreditando corretamente que Alá, o Exaltado, sabe de tudo isso e os responsabilizará por suas ações. Além disso, eles não se estressarão com questões mundanas, entendendo que Alá, o Exaltado, está totalmente ciente delas e responderá a elas no momento certo. Um muçulmano deve agir neste nome divino, esforçando-se para ganhar e agir em conhecimento útil, tanto mundano quanto religioso, que é o caminho da piedade. Este é o verdadeiro herdeiro dos santos profetas, que a paz esteja com eles, que foi indicado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 223. Deve-se lembrar que ações sem conhecimento levam à desorientação, e conhecimento sem ação não traz benefício. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 78. E entre eles há alguns indoutos que não conhecem as escrituras exceto a indulgência e pensamentos ilusórios, mas estão apenas supondo. E capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. O exemplo daqueles a quem foi confiada a Torá, e depois não a assumirão, é como o de um burro que carrega volumes de livros. É preciso, portanto, combinar ambos, começando pelo conhecimento e terminando pelas ações. Al-Qabid, o contratante, e Al-Basit, o expansor. Alá, o Exaltado, é Al-Qabid Al-Basit, que significa aquele que contrai e expande.
pode significar que Alá, o Exaltado, é o único que contrai a vida e a provisão de alguém por meio de testes e provações. E Ele é o único que pode expandir essas coisas por meio de bênçãos divinas e alívio de dificuldades. Em cada caso, Alá, o Exaltado, fornece a seus servos o que é melhor para eles. Por exemplo, a fé de alguns só permanecerá forte se suas vidas forem contraídas, pois se eles alcançassem um tempo de expansão, eles sairiam dos limites, o que os levaria ao inferno. Por outro lado, a fé de alguns só permanecerá forte se eles experimentarem expansão na vida, pois as dificuldades podem fazer com que sua fé seja abalada, o que causa impaciência e pode levá-los ao inferno. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Alá, o Exaltado, contrai a vida daquele que falha em obedecê-lo sinceramente, e expande a vida daquele que o obedece, mesmo que enfrente dificuldades. Essa obediência envolve usar as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que agradem a ele. Capítulo 16, An-Nahl, versículo 97. Todo aquele que praticar o bem, seja homem ou mulher, enquanto for crente, nos o faremos viver uma vida virtuosa e lhe daremos uma recompensa, na outra vida de acordo como melhor do que costumava fazer. E capítulo 20, Taha, versículo 124. E quem se desviar da minha lembrança, certamente terá uma vida deprimida. O muçulmano que entende esse nome divino será grato por qualquer situação que esteja vivenciando, sabendo que é o melhor para ele, e em cada caso, ele aderirá à obediência de Alá, o Exaltado. Durante os tempos de contração, ele permanecerá paciente, e em tempos de expansão, ele permanecerá grato. De acordo com um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500, aquele que se comporta dessa maneira sempre obterá bênçãos em todas as situações. Além disso, ele buscará expansão por meio de sua obediência sincera, pois entenderá que ter posses mundanas não leva à paz. Somente na obediência de Alá, o Exaltado, ele obterá isso. Capítulo 13, Ar-Had, versículo 28. Sem dúvida, pela lembrança de Alá os corações são assegurados. Deve-se agir neste nome divino, contraindo-se de todas as coisas que desagradam a Alá, o Exaltado, e expandir seus esforços em direção às coisas que agradam a Alá, o Exaltado. Eles devem contrair suas próprias vidas, minimizando a indulgência no excesso deste mundo material, e expandir as vidas dos outros, esforçando-se para beneficiá-los de acordo com seus meios. Um aspecto disso é expandir os outros, lembrando-os da infinita misericórdia de Alá, o Exaltado, enquanto equilibra isso, contraindo-os, lembrando-os da punição de Alá, o Exaltado. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 110. Voces são a melhor nação produzida, como um exemplo para a humanidade. Voces ordenam o que é certo e proíbem, o que é errado e acredita-me Alá. Al-Kafid, o Abezer e Ar-Raf, o Exaltador. O próximo nome divino é Al-Kafid Ar-Raf, que significa que Alá, o Exaltado, é o abasador e o exaltador. Alá, o Exaltado, é aquele que humilha aqueles que o desobedecem. Mesmo que uma pessoa desobediente obtenha algum sucesso mundano, isso acabará se tornando uma maldição para ela. Alá, o Exaltado, é aquele que exalta aqueles que o obedecem cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Mesmo que um muçulmano obediente enfrente provações e dificuldades no mundo, ele acabará sendo exaltado por Alá, o Exaltado, em ambos os mundos. Capítulo 3 Ali-Imran, versículo 26. Dice: O Alá, dono da soberania, tu das soberania a quem queres e tiras a soberania de quem queres. Tu honras a quem queres e humillas a quem queres. En tua mão está todo o bem. Na verdade, tu és competente sobre todas as coisas.
Um muçulmano que entende esse nome divino, portanto, não buscará sucesso mundano, agradando a criação, ou por meio de coisas mundanas, se isso levar à desobediência a Alá, o Exaltado, pois eles sabem que esse caminho só leva à humilhação e desgraça máximas em ambos os mundos. Um muçulmano deve agir sobre este nome divino, louvando as coisas que Alá, o Exaltado, elevou e desgostando das coisas que Alá, o Exaltado, rebaixou. Isso deve ser demonstrado por meio de ações, não apenas palavras. Por exemplo, eles devem louvar o além, esforçando-se ativamente para se preparar para ele. E eles devem desgostar do excesso deste mundo material, sabendo que Alá, o Exaltado, o desprezou, pois impede um muçulmano de se preparar adequadamente para o além. Deve-se almejar alto em todos os seus esforços, almejando agradar a Alá, o Exaltado, e evitar adotar objetivos e metas humildes, como adquirir e desfrutar de prazeres mundanos. O valor de uma pessoa é igual ao seu objetivo. Se seu objetivo for alto, ela será exaltada, mas se seu objetivo for baixo, ela viverá uma existência humilhada e sem sentido. Capítulo 95 Et-Tin, versículos 4 a 6. Nós certamente criamos o homem na melhor estatura. Então o devolvemos ao mais baixo dos baixos. Exceto aqueles que crim, e praticam ações virtuosas, pois eles terão uma recompensa ininterrupta. Al-Sami, tudo ouvindo, e Al-Basir, tudo vendo. O próximo nome divino é Al-Sami Al-Basir, que significa aquele que tudo ouve e tudo vê. Nada, independentemente do seu tamanho e localização, está fora do alcance da visão e audição divinas de Alá, o Exaltado. O muçulmano que entende esse nome divino será extremamente cauteloso em suas ações e fala. Da mesma forma que alguém se torna vigilante sobre suas ações quando está no alcance da audição e visão de alguém que respeita ou teme, um verdadeiro muçulmano será vigilante sobre seu comportamento, sabendo que nenhuma palavra ou ação escapa de Alá, o Exaltado. Na verdade, agir dessa forma é o alto nível de fé que foi descrito pelo santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 99. Se alguém permanecer firme nesse comportamento, então ele eventualmente alcançará a excelência da fé, pela qual realiza atos como a oração, como se observasse Alá, o Exaltado, observando constantemente seu ser interior e exterior. Essa atitude evitará pecados e encorajará a pessoa a realizar sinceramente ações justas. Além disso, este nome divino encoraja os muçulmanos a nunca perderem a esperança sempre que enfrentam uma dificuldade, acreditando assim que ninguém está ciente ou mesmo se importa com eles. Alá, o Exaltado, sem dúvida ouve e vê sua angústia e responderá no momento que for melhor para seu servo. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60. E o teu Senhor diz, invoca-me e eu te responderei. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, usando estes dois sentidos da maneira comandada por Alá, o Exaltado. Ou seja, não se deve observar coisas ilícitas e vãs, nem ouvir coisas ilícitas e vãs. Em vez disso, deve-se usá-las na obediência a Alá, o Exaltado. É importante evitar coisas vãs, pois elas geralmente são o primeiro passo para o ilícito. Isto é alcançado agindo de acordo com o hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Ele aconselha que quando alguém cumpre os comandos de Alá, o Exaltado, em relação aos deveres obrigatórios, e então se esforça em ações virtuosas voluntárias para o prazer de Alá, o Exaltado, ele capacita seus sentidos, como sua visão e audição, para que eles os usem apenas de acordo com seu desejo e prazer. Deve-se usar estes dois sentidos da maneira correta para que se beneficiem de todas as coisas que ocorrem ao seu redor, pois cada incidente, evento e momento é uma mensagem de Alá, o Exaltado, para eles. Uma mensagem, quando entendida e colocada em prática, leva ao bem em ambos os mundos. Isso requer que a pessoa abandone a autoabsorção para que evite ouvir e observar apenas seus próprios problemas e questões.
Al-Hakam, o juiz, e Al-Adl, o justo. O próximo nome divino é Al-Hakam Al-Adl, que significa o juiz e o justo. Alá, o exaltado, é aquele que julga as ações de sua criação e escolhe justamente o resultado de todas as coisas. O muçulmano que entende que Alá, o exaltado, só age com justiça sempre ficará satisfeito com suas escolhas e, portanto, mostrará paciência nas dificuldades e gratidão em situações agradáveis. Aquele que está contente com as decisões do justo encontrará paz neste mundo e no próximo. Um muçulmano deve agir neste nome divino, agindo sempre com justiça consigo mesmo e em questões concernentes aos outros. Isso inclui cumprir os direitos de Alá, o exaltado, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, consigo mesmo e com os outros, de acordo com os ensinamentos do Islã, mesmo que contradiga os desejos de alguém ou os desejos dos outros. Capítulo 4 An-Nisa, versículo 135. O vos que credes sede persistentemente firmes na justiça testemunhas de Alá, mesmo que sella contra vos mesmos ou contra pais e parentes. Sella alguén rico ou pobre, Alá é máis digno de ambos. Por tanto, não sigais a inclinação, pessoal para que não sejais injustos. É preciso fazer justiça em relação às bênçãos que lhe foram concedidas, tanto internas quanto externas, usando-as de maneiras que agradem a Alá, o exaltado. A injustiça só ocorre quando se faz mau uso dessas bênçãos. Conforme advertido em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2447, a injustiça leva à escuridão no além. Portanto, aquele que age com justiça receberá uma luz em ambos os mundos que o guiará ao sucesso e à paz. Aquele que alcança isso se tornará um crente completamente equilibrado. Esse é o caráter do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Al-Latif, o sutil. O próximo nome divino é Al-Latif, que significa o sutil. Alá, o exaltado, é sutil na maneira como ele beneficia a criação por meio de seus decretos. Os benefícios e sabedorias de seus decretos são intencionalmente não óbvios para testar a determinação de seus servos. Portanto, o muçulmano que entende este nome divino permanecerá paciente em tempos de dificuldade e mostrará gratidão em tempos de facilidade, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras agradáveis a Alá, o exaltado, acreditando plenamente que cada decreto de Alá, o exaltado, tem muitos benefícios sutis que não são aparentes para eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, sendo sutil nas boas ações que realiza, mantendo-as privadas sempre que possível para evitar a exibição. Além disso, deve ajudar os outros, de acordo com seus meios, de maneiras sutis, pelas quais a pessoa necessitada não se sinta em dívida com eles, nem fique envergonhada de forma alguma ao buscar sua ajuda. Nem o ajudante deve lembrar os outros de sua ajuda, pois isso contradiz ajudar os outros de maneira sutil. Al-Kabir, o todo-consciente. O próximo nome divino é Al-Kabir, que significa o todo-ciente. Alá, o exaltado, está totalmente ciente de todas as coisas, incluindo a intenção e os sentimentos internos de uma pessoa, bem como suas ações externas. O muçulmano que entende isso garantirá que não apenas realizará atos justos, mas também o fará com a intenção correta, sabendo que poderá enganar as pessoas, mas Alá, o exaltado, está totalmente ciente de suas intenções e estado interior e os responsabilizará de acordo com isso. Um muçulmano deve agir neste nome divino, esforçando-se para ganhar e agir em conhecimento religioso e mundano, útil sinceramente pelo bem de Alá, o exaltado. Além disso, eles devem supervisionar constantemente seus estados internos e externos. Por meio disso, eles se tornarão conscientes de suas falhas e se esforçarão para corrigi-las. Um muçulmano não deve viver desatento ao propósito de sua criação.
Eles devem, em vez disso, viver em plena consciência e, portanto, obedecer a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Al-Além, o leniente. O próximo nome divino é Al-Além, que significa o leniente. Alá, o Exaltado, não apressa a punição para aquele que a merece por clemência. Em vez disso, ele lhes dá uma oportunidade de se arrependerem sinceramente e retificarem seu comportamento. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 61. E se Alá impuses culpa ao povo por suas transgressos, ele não teria deixado sobre ela, isto é, a terra, nenhuma criatura, mas ele os hadia por um prazo especificado. E quando seu prazo chegar, eles não ficarão para trás uma hora, e Nedereme os precederá. O muçulmano que entende isso nunca desistirá da esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, mas também não cruzará os limites e adotará pensamentos positivos ao acreditar que Alá, o Exaltado, nunca os punirá. Eles entendem que a punição é apenas adiada, não abandonada, a menos que se arrependam sinceramente. Então, esse nome divino cria esperança e medo em um muçulmano. Um muçulmano deve usar esse atraso para se arrepender e se apressar em direção a boas ações. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, sendo leniente com as pessoas, especialmente quando elas demonstram mau caráter. Eles devem mostrar leniente para com os outros, assim como desejam que Alá, o Exaltado, seja leniente com eles em seus momentos de desatenção. Mas, ao mesmo tempo, eles não devem ser lenientes com suas próprias características ruins, sabendo que a punição pelos pecados é adiada, não abandonada permanentemente, até que se arrependam sinceramente. Eles também devem permanecer firmes na leniência, respondendo ao mal com o bem, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 41 Fussilat, versículo 34. E não são iguais a boa ação e a má. Repele o mal como aquela ação que for melhor. E então, aquele que entre você e ele é inimizade se tornará como se fosse um amigo devotado. Al-Azem, o tremendo. O próximo nome divino é Al-Azem, que significa o tremendo. Alá, o Exaltado, é tremendo em atributos e essência além da percepção e compreensão de todos. Aquele que entende este nome divino observará todas as coisas que não estão conectadas a Alá, o Exaltado, como pequenas e insignificantes. Os comandos e proibições de Alá, o Exaltado, serão tremendos aos seus olhos, então eles se apressam em obediência a Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, enquanto colocam de lado todas as coisas que podem impedi-los nesta tarefa. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, adotando a humildade, pois todos são humilhados diante da grandeza de Alá, o Exaltado. Eles devem demonstrar humildade para com Alá, o Exaltado, e para com a criação, sem mostrar sinais de fraqueza. De fato, de acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2029, quem se humilhar por Alá, o Exaltado, será elevado por ele. Um muçulmano também deve tornar suas aspirações tremendas agindo apenas para o prazer de Alá, o Exaltado, e nada mais, para que alcancem uma tremenda estação na presença de um rei onipotente. Capítulo 54 Al-Qamar, versículo 55. Eme un assento de honra perto de um soberano, perfeito en emeabilidade. Et-Shakur, o apreciativo. O próximo nome divino é Esh-Shakur, que significa o apreciativo. Isso significa que Alá, o Exaltado, aprecia os esforços sinceros de seus servos e os recompensa de acordo. Esta é uma indicação da infinita misericórdia de Alá, o Exaltado, pois ele é o único quem os forneceu com o conhecimento, força, inspiração e oportunidade de obedecê-lo, mas ele ainda aprecia seus esforços e os recompensa por isso.
O muçulmano que entende esse fato será grato por usar as bênçãos que possui de acordo com o prazer de Alá, o Exaltado. Isso levará a um aumento nas bênçãos. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei favor." Um muçulmano deve agir neste nome divino primeiramente apreciando as bênçãos que Alá, o Exaltado, lhe deu. Isso deve ser feito através do coração, reconhecendo-o e corrigindo sua intenção para que eles ajam apenas para agradar a Alá, o Exaltado. Eles devem mostrar gratidão através de suas palavras, falando de maneiras que agradem a Ele ou permanecendo em silêncio, e como mencionado anteriormente, através de suas ações, usando as bênçãos que possuem corretamente de acordo com os ensinamentos do Islã. Mesmo que alguém alcance todos os diferentes níveis de gratidão, deve lembrar que mostrar gratidão a Alá, o Exaltado, não é possível sem sua misericórdia, pois a força, oportunidade, inspiração, habilidade e conhecimento para mostrar gratidão vêm todos de Alá, o Exaltado. Entender esse fato manterá a pessoa longe do orgulho. Além disso, eles devem mostrar apreço pelos favores feitos pelas pessoas. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1954, que aquele quem não é grato às pessoas não pode ser grato a Alá, o Exaltado. Embora a fonte de todas as bênçãos não seja ninguém exceto Alá, o Exaltado, ainda assim a criação transmite essas bênçãos a uma pessoa. Então, ser grato ao mensageiro da bênção é de fato sendo grato ao remetente da bênção, ou seja, Alá, o Exaltado. É como quando um embaixador de um rei é honrado porque eles representam o rei. Se Alá, o Exaltado, é grato pelos esforços de seus servos, embora ele seja a fonte de seus esforços, como um muçulmano pode acreditar que eles são de alguma forma superiores a mostrar apreciação às pessoas por seus favores? Servos gratos de Alá, o Exaltado, são poucos, pois envolve abandonar o desejo de alguém e, em vez disso, usar cada bênção de acordo com o prazer de Alá, o Exaltado. Esta é a característica dos verdadeiros servos de Alá, o Exaltado. Capítulo 34 Saba, versículo 13. Le poucos dos meus servos são gratos. Al-Ali, o Altíssimo. O próximo nome divino é Al-Ali, que significa o Altíssimo. Isso significa que a essência divina e os atributos de Alá, o Exaltado, são infinitamente altos e além do alcance e compreensão de toda a criação. Aquele que entende esse nome divino obedecerá somente a Alá, o Exaltado, pois nada tem autoridade, poder ou controle maior do que ele. Um muçulmano deve agir neste nome divino, elevando seus objetivos e aspirações para que eles vão além deste mundo material e, em vez disso, sejam direcionados para o além. Mais alta ainda é a aspiração que é totalmente focada em Alá, o Exaltado, e nada mais. Um muçulmano também deve agir neste nome divino, elevando seu caráter moral para que eles superem o caráter ruim e vil, seguindo assim os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 68 Al-Qalam, versículo 4. E de fato você tem grande caráter moral. Esse caráter nobre deve ser demonstrado tanto a Alá, o Exaltado, por meio da obediência sincera a ele, o que envolve cumprir seus mandamentos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, quanto deve ser demonstrado às pessoas tratando-as como alguém deseja ser tratado pelas pessoas. Al-Hafiz, o guardião. O próximo nome divino é Al-Hafiz, que significa o guardião. Pode significar que Alá, o Exaltado, salvaguarda e preserva a criação e cuida dela com cuidado especial. Ele protege os obedientes das tramas e armadilhas do diabo, e ele salvaguarda os desobedientes de sua punição imediata para dar-lhes uma oportunidade de se arrependerem sinceramente. Um muçulmano deve agir neste nome divino, usando os meios fornecidos a ele por Alá, o Exaltado,
mas sempre confiar em seu cuidado divino e escolhas em todas as situações e resultados que enfrentar, mesmo que não observe a sabedoria por trás de algumas escolhas. Isso inspira paciência e até mesmo contentamento com a escolha de Alá, o Exaltado. Capítulo 65 em Talaq, versículo 3. E quem confia em Deus, ele basta. Um muçulmano também deve entender que eles só serão protegidos de desorientação e punição pelo guardião, ou seja, Alá, o Exaltado. Isso remove quaisquer sinais de orgulho e garante que eles busquem sua proteção por meio de obediência sincera a Ele. Um muçulmano deve agir neste nome divino salvaguardando toda a confiança que possui, como suas bênçãos, usando-as de acordo com os ensinamentos do Islã. Eles devem salvaguardar suas ações e fala da desobediência de Alá, o Exaltado. Isso garantirá que eles recebam mais bênçãos de Alá, o Exaltado. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. E lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei em favor." Al-Muqit, o nutridor, o guardião. O próximo nome divino é Al-Muqit, que significa o nutridor. Alá, o Exaltado, é o único que cria e distribui a provisão para toda a criação. Também pode significar o guardião, pois Alá, o Exaltado, mantém um relato rigoroso e detalhado de toda a criação. O muçulmano que entende este nome divino não se estressará com sua provisão e esta preocupação nunca o levará ao ilícito, pois eles sabem que Alá, o Exaltado, repartiu a provisão para toda a criação mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isto é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Como a provisão de uma pessoa pode escapar dela, quando foi atribuída a ela há tanto tempo? Da mesma forma que o corpo requer provisão, a alma também. Alá, o Exaltado, é o único que fornece esta provisão, que é obtida através da obediência sincera a Ele, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Um muçulmano deve agir neste nome divino cumprindo suas responsabilidades ao prover para aqueles sob seus cuidados, de acordo com os ensinamentos do Islã. Um muçulmano também deve encorajar outros a ganhar provisões físicas e espirituais de forma legal. Al-Haseb, o contador. O próximo nome divino é Al-Haseb, que significa o calculador. Alá, o Exaltado, é o único que responsabilizará toda a criação por seus atos. O muçulmano que entende esse nome divino obedecerá somente a Alá, o Exaltado, e evitará sua desobediência, pois não conhece nenhuma ação, boa ou má, escapará do cálculo de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve agir neste nome divino, julgando seus próprios atos, antes que eles sejam contados por Alá, o Exaltado. Aquele que fizer isso será inspirado a se arrepender sinceramente de seus pecados e se esforçar para cumprir os comandos de Alá, o Exaltado. Aquele que falha em avaliar seus próprios atos só irá afundar mais profundamente na negligência até que alcance seu cálculo estrito em um grande dia. Al-Jalil, o majestoso. Alá, o Exaltado, é Al-Jalil, que significa o majestoso. Isso indica as qualidades de sublimidade e poder infinitos. O muçulmano que entende esse nome divino temerá continuamente Alá, o Exaltado, ao longo do dia, o que o inspirará a permanecer firme em sua obediência, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, rejeitando todos os atos e características inferiores, e em vez disso, adotar características elevadas. Esta é, sem dúvida, a maior tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 68, Al-Qalam, versículo 4. E de fato você tem um grande caráter moral. Al-Karim, o Todo-Generoso. O próximo nome divino é Al-Karim, que significa o Todo-Generoso.
Alá, o Exaltado, concede à sua criação uma quantidade incontável de bênçãos sem que elas a solicitem. O muçulmano que entende esse nome divino não buscará nada de ninguém. Eles colocarão seus pedidos a Alá, o Exaltado, sabendo que o Todo-Generoso não rejeita ninguém de mãos vazias. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 1488. Mas essa resposta de Alá, o Exaltado, requer esforços sinceros de um significado muçulmano, esforçando-se na obediência de Alá, o Exaltado. Aquele que age assim não será rejeitado pelo Todo-Generoso. Capítulo 40 Ghafir, versículo 60. E teu Senhor diz: Invoca-me e eu te responderei. Um muçulmano deve agir de acordo com esse nome divino, compartilhando as bênçãos que possui com os necessitados. De acordo com um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1961, a pessoa generosa está perto de Alá, o Exaltado, perto das pessoas, perto do paraíso e longe do inferno. Compartilhar bênçãos vai além de doar riqueza, e de fato inclui todas as bênçãos que alguém possui, como oferecer ajuda física e emocional aos outros. Al-Mujeeb, o respondente às orações. O próximo nome divino é Al-Mujeeb, que significa aquele que responde às orações. Alá, o Exaltado, é aquele que responde a todas as súplicas, seja cumprindo os pedidos de alguém, removendo um pecado equivalente de seu livro de ações, ou guardando recompensa para eles na outra vida, desde que as etiquetas e condições de uma súplica sejam cumpridas. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3604. Alá, o Exaltado, é de fato muito generoso e tímido para afastar um mendigo de sua porta de mãos vazias. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3556. Ele responde às orações antes mesmo que elas sejam feitas. Este é o pico da resposta. O muçulmano que entende esse nome divino persistirá em suplicar a Alá, o Exaltado, e nunca desistirá da esperança de uma resposta. Eles se esforçarão para cumprir todas as condições e etiquetas de uma súplica para garantir sua aceitação. Um muçulmano deve agir neste nome divino ao cumprir os bons pedidos das pessoas. De fato, um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 335, aconselha que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, nunca recusou alguém quando lhe pediram algo bom. Al-Vazi, o vasto. O próximo nome divino é Al-Vazi, que significa o vasto. A generosidade, misericórdia e controle de Alá, o Exaltado, se estende a todas as coisas, e ele nunca se preocupa com uma coisa, sendo assim distraído de outra. A vastidão de sua misericórdia e as bênçãos que ele generosamente concedeu à criação são verdadeiramente incontáveis. Capítulo 16 Anal, versículo 18. E se contasseis os favores de Deus, não os conseguiríeis enumerar. O muçulmano que entende esse nome divino encontrará um equilíbrio entre o medo e a esperança, pois sabe que Alá, o Exaltado, é vasto em misericórdia e poder. Sua misericórdia inspira esperança, enquanto seu poder inspira medo. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, adotando um bom caráter que se estende por toda parte, afetando todos com quem ele tem contato de forma positiva. Eles devem restringir o número de características negativas que possuem, até removê-las completamente de seu caráter. Al-Hakim, o sábio. O próximo nome divino é Al-Hakim, que significa o sábio. Alá, o Exaltado, possui conhecimento infinito de todas as coisas e sua natureza real, e age de acordo com sua infinita sabedoria, de uma maneira perfeita. O muçulmano que entende este nome divino nunca se oporá às suas escolhas e decretos, sabendo que há sabedoria por trás de cada escolha de Alá, o Exaltado, que beneficia seus servos, mesmo que não sejam óbvias para eles. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216.
Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não o sabe. Além disso, um muçulmano deve se esforçar para obter e agir de acordo com o conhecimento islâmico, pois a sabedoria também inclui a compreensão dos assuntos mais elevados. Um muçulmano deve agir neste nome divino, usando seu conhecimento e bênçãos de acordo com os comandos de Alá, o Exaltado, para que ele se beneficiem e aos outros em ambos os mundos. Esta é a sabedoria suprema que uma pessoa pode possuir. Al-Wadud, o amoroso. O próximo nome divino é Al-Wadud, que significa o amoroso. Isso significa que Alá, o Exaltado, ama os crentes e, por sua vez, eles o amam. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 54. Alá fará surgir de seu lugar um povo que ele amará e que o amará. Alá, o Exaltado, é aquele que também cria amor por uma pessoa nos corações de sua criação. Um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6705, aconselha que quando Alá, o Exaltado, ama alguém, ele ordena ao anjo Jibreel que a paz esteja com ele, que também os ame. Ele, por sua vez, ordena aos anjos que também os amem, e esse amor é espalhado pelos céus e pela terra. Quando Alá, o Exaltado, ama um servo, ele concede a ele mais bênçãos para que ele permaneça firme em sua obediência. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Ele aconselha que quando Alá, o Exaltado, ama alguém, ele capacita cada órgão em seu corpo para que ele somente o obedeça. O muçulmano que entende este nome divino se esforçará para receber este amor seguindo os passos do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois todos os caminhos para o amor de Alá, o Exaltado, foram fechados, exceto o seu caminho. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 31. Dice, oh Muhammad, es amáis a Deus, seguime, assim Deus vos amará e perdoará os vossos pecados. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, amando e odiando somente por causa de Alá, o Exaltado. Este é, de fato, um ramo do aperfeiçoamento da fé de alguém, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4181. Eles provarão este amor e desgosto por causa de Alá, o Exaltado, agindo de acordo com os ensinamentos do Islã. Além disso, eles amarão para os outros o que desejam para si mesmos, o que é um sinal de sua verdadeira crença. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 2515. Eles apoiarão essa crença por meio de ações, esforçando-se para beneficiar os outros de acordo com seus meios, como apoio emocional e financeiro. Isso se aplica a todos, sejam eles piedosos ou não, muçulmanos ou não. Al-Ba'ith, o ressuscitador dos mortos. O próximo nome divino é Al-Ba'ith, que significa o ressuscitador dos mortos. Alá, o Exaltado, ressuscitará as pessoas no dia do julgamento, para seu acerto de contas final. Ele também dá vida aos corações espiritualmente mortos, por meio da orientação. O muçulmano que entende esse nome, refletirá sobre os céus e a terra, e deduzirá a necessidade absoluta e a inevitabilidade do dia do juízo. Por exemplo, eles observarão como a semente morta que é plantada dentro da terra é trazida à vida por Alá, o Exaltado, através da chuva. Da mesma forma, a semente morta chamada humana será ressuscitada no último dia. Eles observarão como tudo dentro do universo foi criado com equilíbrio perfeito, como a distância do Sol da Terra, o ciclo da água, a densidade dos mares e oceanos, a densidade da Terra, e deduzirão disso que a única coisa desequilibrada principal, as ações das pessoas, não serão deixadas como estão. Ela também será equilibrada após as ações das pessoas serem concluídas. Quando alguém fortalece sua fé neste nome divino, ele praticamente se preparará para sua ressurreição, usando as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras agradáveis a Alá, o Exaltado.
Um muçulmano deve agir sobre este nome divino, aprendendo e agindo sobre o conhecimento islâmico para reviver seu coração espiritualmente morto. Eles ressuscitarão seu corpo espiritual morto através da lembrança sincera e obediência a Alá, o Exaltado, pois a diferença entre os vivos e os mortos é lembrar de Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6407. Eles encorajarão outros, especialmente seus dependentes, a aprender e agir sobre o conhecimento islâmico, tornando-se assim um meio para ressuscitar seus corações espiritualmente mortos. Al-Haq, a verdade. O próximo nome divino é Al-Haq, que significa a verdade. Alá, o Exaltado, é a verdade, pois ele existe sem a necessidade de mais nada. Considerando que a criação só existe por causa de sua conexão com Alá, o Exaltado, portanto, eles nunca podem ser a verdade. Capítulo 55 Ar-Rahman, versículos 26 e 27. Todo sobre ela, isto e a terra perecerá. E ali permanecerá a fez do seu Senhor, dono da majestade e da honra. O muçulmano que entende esse nome observará todas as coisas que não estão conectadas a Alá, o Exaltado, por meio de sua aprovação e prazer, como falsas, e, portanto, evitará se conectar a elas. Em vez disso, eles se conectaram a todas as coisas com as quais Alá, o Exaltado, está satisfeito, pois a coisa que está conectada à verdade se torna verdadeira por meio de sua misericórdia. Por exemplo, eles se conectaram ao Alcorão Sagrado e às tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, obedecendo e seguindo-as sinceramente. Um muçulmano deve agir neste nome divino, tornando-se uma personificação da verdade, de acordo com seu nível criado. Isso é alcançado, adotando os diferentes aspectos da veracidade. O primeiro é garantir que sua intenção, ao falar e agir, seja agradar a ninguém menos que Alá, o Exaltado. Eles falarão o que está conectado à verdade, ou permanecerá em silêncio. Finalmente, eles usarão as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras verdadeiras, ou seja, de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado, a verdade. Aquele que se comporta dessa maneira será registrado como uma pessoa verdadeira por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 1971. Al-Awwal, o primeiro, e Al-Akhir, o último. Os próximos nomes divinos são Al-Awwal, que significa o primeiro, e Al-Akhir, que significa o último. Quando não havia criação, havia o primeiro, Alá, o Exaltado, e através de sua vontade e poder a criação foi trazida à existência. O último pode se referir ao fato de que quando todos os seres criados perecerem, ele sozinho perdurará, como sempre fez. Capítulo 55 Ar-Rahman, versículos 26 e 27. Todo sobre ela, isto e a terra perecerá. E ali permanecerá a fez do seu Senhor, dono da majestade e da honra. O muçulmano que entende esses nomes garantirá que cada ação esteja conectada ao primeiro, Alá, o Exaltado, corrigindo sua intenção e ações. Eles farão da obediência sincera a Alá, o Exaltado, sua primeira prioridade em todos os seus assuntos. Eles se lembrarão constantemente de sua mortalidade, o que os encorajará a se prepararem praticamente para sua morte e ressurreição. Isso envolve usar as bênçãos que alguém recebeu de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve agir de acordo com esses nomes, sendo o primeiro, ao fazer boas ações e se preparar para o dia do julgamento, e ser o último quando se trata de embelezar o mundo material. Eles aprenderão e agirão de acordo com o conhecimento islâmico para que viajem em direção à proximidade de Alá, o Exaltado, e alcancem sua presença, pois este é o estágio final que um ser criado pode alcançar. Capítulo 54 Al-Qamar, versículo 55. Eme un assento de honra perto de un soberano, perfeito en emeabilidade. Al-Zahir, o manifesto, e Al-Batin, o oculto.
Os próximos nomes divinos são Al-Zahir, que significa o manifesto, e Al-Batin, que significa o oculto. Alá, o exaltado, é manifesto através de seus atributos e decretos divinos, mas oculto da criação em sua essência. O muçulmano que entende esses nomes refletirá sobre a criação dos céus e da terra para reconhecer Alá, o exaltado, por meio de seus sinais manifestos. Por exemplo, se um muçulmano pondera sobre a noite e o dia e quão perfeitamente em sincronia eles estão e as outras coisas ligadas a eles, ele realmente acreditará que isso não é uma coisa aleatória, ou seja, há uma força que garante que tudo funcione como um relógio. Este é o poder infinito de Alá, o exaltado. Além disso, se alguém pondera sobre o momento perfeito da noite e do dia, perceberá que isso indica claramente que há apenas um Deus, a saber, Alá, o exaltado. Se houvesse mais de um Deus, cada Deus desejaria que a noite e o dia ocorressem de acordo com seus próprios desejos. Isso levaria ao caos total, pois um Deus pode desejar que o sol nasça, enquanto o outro Deus pode desejar que a noite continue. O sistema perfeito e ininterrupto encontrado no universo prova que há apenas um Deus, a saber, Alá, o exaltado. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Se juvesen eles, isto e noste con acento agudo us en a terra, Deus salem de Alá, ambos teriam sido arruinados. O reconhecimento de Alá, o exaltado por meio de seus sinais manifestos, permitirá que alguém se torne firme na fé em relação à sua essência. A fé firme levará à sua obediência sincera e ao sucesso em ambos os mundos. Um muçulmano agirá de acordo com esses nomes divinos, escondendo suas boas ações da criação o máximo possível, garantindo assim que sejam feitas em nome de Alá, o exaltado. Eles escolherão permanecer escondidos dentro da criação, permanecendo anônimos em vez de buscar reputação e fama. Aquele que se comporta dessa maneira ganhará o amor de Alá, o exaltado. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 7432. Eles se manifestarão em comandar o bem e proibir o mal, e defenderão abertamente a verdade, mesmo que isso leve à crítica das pessoas. Eles lideraram pelo exemplo, adotando características louváveis e evitando características negativas, aumentando assim o impacto positivo que têm sobre os outros, como seus filhos. Boa fala e ações se manifestarão a partir deles, beneficiando a si mesmos e aos outros em ambos os mundos. Al-Barri, o fazedor do bem. O próximo nome divino é Al-Barri, que significa o fazedor do bem. A fonte de todo o bem em ambos os mundos não é outro senão Alá, o exaltado. Até mesmo os decretos de Alá, o exaltado, que podem parecer prejudiciais, contêm muito bem para a criação. Por exemplo, a punição divina neste mundo encoraja alguém a reformar seu comportamento antes que seu tempo acabe. O muçulmano que entende este nome observará cada decreto e escolha de Alá, o exaltado, de forma positiva, sabendo que todos os seus decretos possuem o bem, mesmo que não sejam óbvios para eles. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Isso os ajudará a permanecer pacientes em tempos difíceis e gratos em tempos fáceis. Um muçulmano agirá neste nome divino, usando a inspiração, força, oportunidade e conhecimento concedidos a ele por Alá, o exaltado, para fazer o bem. Isso envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas, de maneiras que agradem a Alá, o exaltado. Quanto mais alguém permanecer firme em fazer o bem, mais Alá, o exaltado, capacitará sua mente e corpo para fazer mais bem. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. O amor e o cuidado divinos, então, os envolverão em ambos os mundos. Capítulo 2 Al-Baqara, versículo 195. De fato, Alá ama os que praticam o bem. Al-Wakil, o administrador.
O próximo nome divino é Al-Wakil, que significa o traste. Isso pode significar que Alá, o Exaltado, é o único que é responsável pelos assuntos e necessidades da criação e os preenche de acordo com sua infinita sabedoria. Um muçulmano que entende este nome divino confiará seus assuntos somente a Alá, o Exaltado, sabendo que ele somente escolhe o melhor para seus servos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Eles provarão isso sendo pacientes e até mesmo contentes em tempos de dificuldade e gratos em tempos de facilidade. A paciência deve ser demonstrada desde o início de uma calamidade até que alguém parta deste mundo. A gratidão deve ser demonstrada por meio de suas ações, usando todas as bênçãos que possui de maneiras que agradem a Alá, o Exaltado. Se eles perseverarem nisso, podem até mesmo atingir o nível em que são gratos em todas as situações, sabendo que o Trust está cuidando de seus negócios da melhor maneira possível. Capítulo 65 em Talaq, versículo 3. E quem confia em Deus, ele basta. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, entendendo que todas as bênçãos que possui foram concedidas a ele por Alá, o Exaltado, portanto eles são administradores das bênçãos, não os verdadeiros donos. Eles devem cumprir o dever de um administrador, usando cada bênção que lhes foi confiada de acordo com os desejos do verdadeiro dono. A maior bênção confiada a um muçulmano é a fé. Eles devem cumprir esta confiança cumprindo os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essas bênçãos também incluem os dependentes, portanto, um muçulmano deve cumprir esta confiança, tratando e ensinando seus dependentes de acordo com os ensinamentos do Islã, sem quaisquer sinais de negligência. Al-Matin afirma. O próximo nome divino é Al-Matin, que significa afirme. Isso se refere ao poder e força infinitos de Alá, o Exaltado. O muçulmano que entende este nome divino nunca temerá a criação ao obedecer a Alá, o Exaltado, sabendo que nada pode dominar Alá, o Exaltado, o firme. Eles permanecerão sinceramente obedientes a Alá, o Exaltado, em todos os momentos e evitarão sua desobediência, pois sabem que não serão capazes de escapar das consequências de suas ações. Eles não serão enganados pelo descanso concedido a eles, e em vez disso, usarão esse tempo para consertar seus caminhos. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 183. Eu lhes darei tempo. De fato, meu plano é firme. Um muçulmano deve agir neste nome divino, sendo firme no cumprimento dos comandos de Alá, o Exaltado, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, sem medo da criação, fraqueza ou preguiça. Esta firmeza não significa que a perfeição é esperada, pois isso não é possível. Em vez disso, deve-se ser firme na obediência sincera de Alá, o Exaltado, em todos os momentos, e sempre que tropeçar, retornar a Alá, o Exaltado, através do arrependimento sincero. Este é o firme servo de Alá, o Exaltado, mesmo que cometa pecados. Capítulo 41 Fussilat, versículo 30. Me verdade aqueles que disserão: Nosso Senhor é Alá, e permanecerão no caminho certo, os anjos descerão sobre eles, dizendo: Não temais me vos aflijais, mas recebei boas novas do paraíso que vos foi prometido. Um muçulmano deve ser firme em se opor ao mal de acordo com sua força e firme em comandar o bem, especialmente para aqueles sob seus cuidados. Ser gentil e flexível em assuntos não conectados à desobediência de Alá, o Exaltado, não contradiz a firmeza, na realidade a embeleza. Portanto, não se deve confundir firmeza com aspereza. Al-Hamid, o louvado.
O próximo nome divino é Al-Hamid, que significa o louvado. Alá, o exaltado, é aquele que é louvado por seu autoelogio e pelo louvor de sua criação. Isso também significa que Alá, o exaltado, é aquele que louva seus servos justos e generosamente os recompensa por seus esforços. O muçulmano que entende esse nome divino estará muito ocupado em louvar e obedecer a Alá, o exaltado, para louvar a si mesmo e se preocupar com seus direitos. Isso o manterá longe do orgulho, que é uma característica que leva ao inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, apenas realizando ações louváveis e adotando um caráter louvável. Esta é, sem dúvida, a maior tradição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 68, Al-Kalon, versículo 4. E de fato você tem um grande caráter moral. Al-Mu'i, o doador da vida, e Al-Mumit, o doador da morte. O próximo nome divino é Al-Mu'i Al-Mumit, que significa o doador da vida e o doador da morte. Alá, o exaltado, sozinho criou e controla tanto a vida quanto a morte. O muçulmano que entende esse nome divino se submeterá e obedecerá sinceramente a Alá, o exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, sem temer nada da criação, sabendo que nada controla a vida ou a morte, exceto Alá, o exaltado. Além disso, um muçulmano que reconhece esse fato entenderá que, assim como Alá, o exaltado, escolheu o começo e o fim de toda a criação, ele também escolheu tudo o que ocorre entre eles. As escolhas de Alá, o exaltado, são inevitáveis, então não se deve ficar impaciente ao enfrentá-las. Em vez disso, eles devem simplesmente obedecer sinceramente a Alá, o exaltado, em todas as situações, para que obtenham recompensa a cada momento que passa. Por exemplo, eles devem demonstrar paciência durante os momentos de dificuldade e demonstrar verdadeira gratidão usando as bênçãos que possuem corretamente em tempos de facilidade. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500. Um muçulmano deve agir de acordo com esse nome divino, trazendo seu coração espiritual à vida e causando a morte de seu ego e características negativas, esforçando-se para removê-los de si mesmo por meio da obtenção e ação do conhecimento islâmico. Al-Wahid, o único, o único. O próximo nome divino é Al-Wahid, que significa o único, o único. Alá, o exaltado, é único em sua entidade, atributos e atos. Ele não é nem parecido com nem se parece com nada, seja o que for, e ele não tem parceiro ou igual. O muçulmano que entende esse nome divino garantirá que suas ações sejam realizadas apenas sinceramente para uma única entidade, a saber, Alá, o exaltado. Caso contrário, eles podem descobrir que no dia do julgamento serão ordenados a buscar sua recompensa daqueles para quem agiram, o que não será possível. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, esforçando-se para aperfeiçoar sua fé, amando, odiando, dando e retendo para ninguém menos que Alá, o exaltado. Isto foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4681. Al-Muntakim, o Vingador. O próximo nome divino é Al-Muntakim, que significa aquele que toma vingança. Alá, o exaltado, se vinga daqueles que oprimem seus servos fracos, pois eles não possuem o poder de se defender nem se vingar. Um muçulmano que entende esse nome divino não oprimirá os servos de Alá, o exaltado, especialmente aqueles que parecem indefesos, pois na realidade seu protetor e vingador é Alá, o exaltado. Alá, o exaltado, se vingará de seus servos durante suas vidas na terra e especialmente no dia do julgamento.
Ele estabelecerá a justiça, forçando o opressor a entregar suas ações justas à sua vítima, e, se necessário, os pecados da vítima serão transferidos para seu opressor. Isso pode muito bem fazer com que o opressor seja lançado no inferno. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6579. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, vingando-se de seu próprio diabo interior que o inspira ao mal, submetendo-o à estrita obediência de Alá, o Exaltado, o que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. E um muçulmano deve buscar vingança contra todas as coisas que o impedem de obedecer a Alá, o Exaltado, afastando-se delas. Al-Jami, o Unificador. O próximo nome divino é Al-Jami, que significa o Unificador. Isso significa que Alá, o Exaltado, une e reúne coisas semelhantes e diferentes. Por exemplo, ele uniu pessoas nesta terra e o fará no dia do julgamento. Ele unirá os justos no paraíso e os pecadores no inferno. Ele também uniu diferentes criaturas nesta terra e diferentes partes do corpo humano para formar uma estrutura completa. O muçulmano que entende esse nome observará as diferentes coisas que ele uniu para fortalecer sua fé, pois a unificação de coisas semelhantes e diferentes indica um Criador sábio. Ele buscará unir-se no que é bom com aqueles que Alá, o Exaltado, ordenou, como seus parentes e bons companheiros. Capítulo 9 em Taubá, versículo 119. O vos que credes temei a Deus e sede fiéis. Um muçulmano agirá neste nome divino ao se esforçar para unir as pessoas no que é bom e separá-las em questões que são más. Comportar-se de maneira oposta é uma mentalidade diabólica que deve ser evitada. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 53. E dice aos meus servos que digam o que for mellor. Na verdade, Satanás semella discordia entre eles. Eles unirão seu estado interior com suas ações exteriores, evitando assim a hipocrisia. Eles unirão seu caráter e ações com o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, unindo assim todas as boas características e ações que agradam a Alá, o Exaltado, dentro de si mesmos. Al-Ghani, os ricos. O próximo nome divino é Al-Ghani, que significa o rico. Alá, o Exaltado, é rico além de precisar de qualquer coisa, enquanto a criação é pobre e está completamente necessitada dele. O muçulmano que entende esse nome divino buscará todas as coisas de Alá, o Exaltado, por meio da obediência sincera, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Eles entenderão que tanto a riqueza mundana quanto a religiosa, que são livres de quaisquer defeitos, só podem ser alcançadas por meio da obediência sincera de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, esforçando-se para se tornar independente das pessoas e confiar somente em Alá, o Exaltado. De fato, tornar-se independente do mundo material e das posses das pessoas levará ao amor de Alá, o Exaltado, e ao amor das pessoas, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4102. Isso é alcançado quando alguém usa as bênçãos que recebeu, como boa saúde, para satisfazer legalmente suas necessidades e as necessidades de seus dependentes, e evitar a preguiça confiando em outros, como o governo, para cumprir esse dever para eles. Al-Da'ar, aquele que decreta o dano, e Al-Naf, aquele que decreta o benefício. O próximo nome divino é Al-Da'ar Al-Naf, que significa aquele que decreta o mal e decreta os benefícios. Alá, o Exaltado, decreta o mal para aqueles que permanecem firmes na desobediência persistente. Mas mesmo neste mal há muito bem, como limpar os pecados antes de chegar ao dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6561.
Um muçulmano que entende esse nome divino se esforçará para receber benefícios de Alá, o Exaltado, e evitar danos por meio da obediência sincera. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, mantendo seu mal longe dos outros e apenas lhes fornecer benefícios de acordo com seus meios. Esta é, de fato, a característica de um verdadeiro crente, de acordo com um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 4998. Al-Baqi, o Eterno. O próximo nome divino é Al-Baqi, que significa o Eterno. Alá, o Exaltado, existiu eternamente antes de criar a criação e continuará a existir sem fim. Aquele que entende esse nome divino, frequentemente se lembrará do significado de sua mortalidade, sua morte. Isso o inspirará a se preparar para ela e para o além, em vez de permanecer desatento a ela. Essa preparação envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Um muçulmano deve agir de acordo com este nome divino, priorizando as ações que perdurarão pela graça de Alá, o Exaltado, ou seja, ações justas sobre as ações mundanas que perecerão com este mundo. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 3681, que um muçulmano continuará a receber a recompensa por qualquer tipo de caridade contínua que tenha feito, mesmo após sua morte. Este é um tipo de caridade em que a criação continua a se beneficiar dela, como uma bomba d'água. Simplificando, se um muçulmano direciona suas ações e esforços para o mundo material, ele perecerá, mas ainda será responsabilizado por eles no próximo mundo. Considerando que aquele que direciona seus esforços e ações para Alá, o Exaltado, descobrirá que suas ações perduram e o beneficiarão em cada passo de sua jornada para o além, como seu túmulo. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 96. Tudo o que você tem acabará, mas o que Deus tem é duradouro. An-Nua, a luz. O próximo nome divino é An-Nua, que significa a luz. Alá, o Exaltado, é aquele que atrai todas as coisas da escuridão da não existência para a luz do ser. Ele lança luz sobre todas as coisas boas e ruins para seus servos, para que eles possam ser corretamente guiados para a morada da paz no além. Ele é aquele que ilumina os céus e a terra, e tudo dentro dela. Capítulo 24 An-Nua, versículo 35. Alá é a luz dos té con acento agudo use da terra. O exemplo de sua luz é como um nicho dentro do qual há uma lampada. A lampada está dentro de um vidro. O vidro como se fosse uma estrela perolada, branca iluminada pelo óleo de uma oliveira abençoada, NEM do leste NEM do oeste, cujo óleo quase brillaria mesmo se não fosse tocado pelo fogo. Luz sobre luz. Alá guia para sua luz que me le quer. O muçulmano que entende esse nome divino agirá de acordo com os conselhos e comandos de Alá, o Exaltado, à medida que eles esclarecem a verdade e guiam as pessoas para o sucesso eterno. Um muçulmano deve agir neste nome divino evitando aquelas ações que envolvem seu coração espiritual com escuridão, ou seja, pecados. Em vez disso, eles devem realizar aquelas ações que iluminam seu coração espiritual e fornecem a eles uma luz guia em ambos os mundos. Isso foi indicado em um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 3334. Al-Hadi, o guia. O próximo nome divino é Al-Hadi, que significa o guia. Alá, o Exaltado, é aquele que guia seus servos para o que é benéfico para eles em ambos os mundos e os guia para longe de qualquer coisa que os prejudique. Capítulo 91 Esh-Shams, versículo 8. E inspirou-o com discernimento de sua maldade e sua justiça. O muçulmano que entende esse nome divino buscará orientação em assuntos mundanos e religiosos de ninguém menos que Alá,
o Exaltado, através dos ensinamentos do Alcorão Sagrado e das tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quem busca a orientação de qualquer outra coisa, não encontrará sucesso duradouro. Um muçulmano deve agir com base neste nome divino, guiando os outros em direção à obediência de Alá, o Exaltado, e o que é benéfico para eles em questões mundanas e religiosas, de acordo com seu conhecimento. Isso garantirá que eles se tornem um verdadeiro crente, ou seja, aquele que ama para os outros o que deseja para si mesmo. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2515. Al-Warith, o herdeiro. O próximo nome divino é Al-Warith, que significa o herdeiro. Alá, o Exaltado, herdará tudo na terra e todos aqueles sobre ela, pois na realidade tudo foi criado e pertence a ninguém menos que ele. Um muçulmano que entende esse nome divino não se apegará a nada no mundo material e, em vez disso, usará tudo o que lhe foi concedido para ganhar a proximidade de Alá, o Exaltado, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência. Se os muçulmanos usarem as coisas que possuem de acordo com seus desejos, como sua riqueza, elas se tornarão um fardo para eles em ambos os mundos, e no final das contas, perderão as coisas durante sua vida ou quando morrerem. Mas se as usarem da maneira correta, elas se tornarão uma bênção para eles em ambos os mundos. Um muçulmano deve agir sobre este nome divino, esforçando-se para se tornar um herdeiro dos profetas sagrados, que a paz esteja com eles, o que é alcançado aprendendo e agindo sobre o conhecimento encontrado dentro do Islã. Isto foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 223. Esta herança perdurará, pois está conectada a Alá, o Exaltado, enquanto toda herança mundana perecerá. Como Sabur, o paciente. O próximo nome divino é As-Sabur, que significa o paciente. Alá, o Exaltado, é paciente, pois ele não apressa a punição para aqueles que a merecem. Em vez disso, ele continua a fornecer-lhes inúmeras bênçãos e oportunidades de mudar para melhor. Ele decreta as coisas no melhor momento para beneficiar a criação, sem apressar ou atrasar as coisas. Um muçulmano que entende esse nome divino, aproveitará as oportunidades fornecidas por Alá, o Exaltado, para se apressar em direção ao arrependimento sincero, antes que a punição desça. O arrependimento sincero envolve sentir remorso, buscar perdão de Alá, o Exaltado, e se necessário das pessoas, prometendo sinceramente se abster do mesmo pecado ou de um pecado semelhante novamente, e compensar quaisquer direitos que tenham sido violados em relação a Alá, o Exaltado, e as pessoas. Um muçulmano deve agir neste nome divino, sendo paciente em todos os assuntos, pois é necessário cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Eles permanecerá pacientes ao lidar com as pessoas, com a esperança de que Alá, o Exaltado, seja paciente com elas. Um muçulmano deve lembrar que Alá, o Exaltado, só escolhe o que é melhor para seus servos, mesmo que eles não observem a sabedoria por trás de suas escolhas. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Portanto, a única coisa que um muçulmano precisa fazer é demonstrar o comportamento correto em todas as situações para que ganhem muitas recompensas. Por exemplo, paciência durante os momentos de dificuldades e gratidão durante os momentos de facilidade. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7500. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros.
Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.